Hino 392. Maravilhoso. Quanto que é? Qual hino? 393. Cristo para mim. Aí já cantamos esse dia. Hã? Isso pra mim lá. Eu já guardo, não. Eu tô ele. Subiu o número. Ah, tá. Já cantou 394. Cristo para mim. 393.
No dia amargo da perseguição,
525. Obrigado, irmãos, obrigado. Que nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o santo nome de Deus. Mas está um calor, esquentei aqui agora, viu? Então vocês abrem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 28,
e versículo 25 e 26. Esta passagem que eu queria achar aquele dia, eu não me lembrava. Eu falei capítulo 48, por isso que eu não... Aí no outro dia fui procurar lá em casa e eu lembrei, achei. Nós sabemos, Ezequiel capítulo 28, versículo 25 e 26, aí tem várias passagens. Então Ezequiel aqui ele fala, nós vamos falar sobre a grande tribulação, o final da grande tribulação e o reino milenário. Então nós sabemos que existe dois mundos. Tem um mundo físico, que nós vemos o mundo, e tem outro mundo que está oculto. E nós não vemos, a página é 922. E nós não vemos esse outro mundo. Este outro mundo, nós devemos é pela fé, existe. Este mundo que nós vivemos, ele está já findando. Às vezes o fim esteja mais perto para um do que para outro. Porque o mundo, em geral, não está preocupado com a morte. Porque se a pessoa partir deste mundo sem Cristo, sem Jesus, ele não tem mais solução para a vida dele, para um conserto. Não tem como a pessoa querer depois da morte se salvar. A escolha que se faz é aqui nesta vida. Então quer dizer, este é o mundo que nós vivemos. Este mundo tem fim. E ninguém está preocupado com essa vida, outra vida. Boa noite. Então aqui em Ezequiel, no capítulo 28, então ele vai dizer, né, o final da grande tribulação, o que vai acontecer na grande tribulação. Agora, para isso, precisa que as pessoas estejam preparadas para quando chegar esse dia. Se nós partimos desta vida agora, nós estamos livres da grande tribulação. O salvo que morrer com Cristo, a pessoa, ele está livre da grande tribulação, e ele está livre do inferno, tudo que vem depois da morte. Porque ele vai com Cristo Jesus, vai morar com Cristo. E os que morrer sem Cristo, ele está livre da grande tribulação, mas ele entra agora num momento muito pior que a grande tribulação, que é o sofrimento da alma lá no inferno. É uma quentura, que é um sofrimento, não tem como explicar. Não tem como expressar com palavras, como o rico lá no Evangelho de Lucas, ele disse, é um tormento. Se a vida aqui já não é boa, ela é tormento, Ezequiel, capítulo 28, eu vou começar o capítulo 28. E versículo 25 e 26. Se as pessoas aqui, elas estão achando que sofrem, tudo, mas sofrem, mas é leve em vista. Agora, na grande tribulação, aqui no Ezequiel, diz assim no versículo 25, assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo a Jacó. Então, versículo 25, note bem, aqui se não prestar bem atenção, na palavra aqui, ele vai dizer que no final da grande tribulação, quando chegar aqui, ele vai dizer que vai levar umas pessoas sem salvação para o milênio. Porque ele fala, assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar, tem uma versão que fala quando eu reunir, que outra versão fala quando eu ajuntar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, porque tudo que estão espalhados ele vai ajuntar.
para chegar nessa hora, antes de entrar no milênio. No outro mundo, nós já não é mais neste mundo aqui. Porque quando esse der tempo, chegar hoje, amanhã, nós vamos estudar o que vai acontecer depois ainda, neste mundo aí na grande tribulação. Tem muitas coisas terríveis para passar. Tem muitos. Então, aí ele fala, e eu me santificar entre eles, perante os olhos do gentio, então habitarão na sua terra que eu lhe der do céu Jacó. Então, Deus, ele traria de volta, que nós vamos ver aqui, de volta, o seu povo, o povo judeu, o povo escolhido para a terra prometida que ele prometeu desde o início do mundo. Tem esse lugar prometido. Então, aí vê que fala que Israel, ela haveria de florescer, porquanto as nações que tinham sido suas adversárias, tinham sido eliminadas. Então, vai ser eliminadas. Os adversários de Israel, no final da grande tribulação, vai ser eliminado. Aí no versículo 26 ele fala, e habitarão nela seguros, edificarão casas, e plantarão vinha, e habitarão seguro. Olha, quando eu executar juízo contra todos os que estão ao seu redor, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Então, porém, está aqui, nesse quando, ele fala assim, e habitarão nela seguro. Habitar aonde? No reino milenar. Olha, edificarão casas, que depois, não dá tempo de hoje, Isaías 65, 21, fala que lá, nessa terra, vão construir, habitarão aí, ó, edificarão casas. Esse povo judeu remanescente, e os gentios e as nações estrangeiras vão entrar em corpos naturais, como nós estamos aqui, mas salvos, e eles vão trabalhar lá. É interessante se notar que lá não vai ser cortado a vida pela morte, como não é hoje aqui. A pessoa faz um plano, começa a trabalhar, começa a fazer plano, tudo, daqui a pouco vem uma doença, ele morre, fica tudo aí, não realizou. E lá não vai ser isso. Ele não vai, ele vai viver muitos anos. Aí tu fala assim, ó, plantarão vinhas, vai plantar, e habitarão seguro. O quê? Quando? Isso ainda é no final da grande tribulação, no finzinho do mundo. Quando eu executar, que quando Deus executar a obra, quando o Senhor realizar tudo, executar o juízo contra todos que estão em seu redor e que os desprezam. Eles saberão que eu sou o Senhor. Aí eles vão, depois que Deus acabar a obra dele, executar, e falar quando aqui eu executar juízo contra todos os que estão em seu redor, aí vão entrar lá no milênio. No milênio, o reino milenário. Então, os profetas, frequentemente, eles descreveram as bênçãos futuras dadas por Deus a Israel. E em termos de propriedade agrícola, terra, no reino milenar de Jesus. Então já estão, não é quer dizer assim, então, agora os corpos glorificados, aqueles que partiu deste mundo agora, antes da vinda de Jesus, então eles vão entrar e vão ressuscitar com o corpo glorificado e vão entrar com Jesus no reino milenar, vai reinar com Jesus. Então, nós vemos aqui a volta dos hebreus para a terra prometida, que foi prometido para eles. Jesus veio para o seu povo, para os judeus. Era para começar eles evangelizando o mundo. Aqui está predito em muitas profecias, como Miqueias, fala também, Amós, estive lendo lá, fala também, o profeta Joel também fala, Zacarias, etc. E agora em Jeremias, capítulo 7, versículo 33. Abram Jeremias, capítulo 7, versículo 33. Olha, uma grande tribulação. E os cadáveres deste povo, Jeremias página 822. E os cadáveres deste povo
servirão de pasto as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. Olha, vai morrer muita gente. Quando chegar no dia do final da grande tribulação, na guerra, o anticristo, então vai ser uma grande ceia para os animais. Então, olha aqui, ó, Jeremias capítulo 7 e 33, é para frente de Isaías, Lamentações, não, antes de Lamentações, Jeremias. Vai servir de comida para as aves. Quando eu falei aquele dia, quando tiver dois no campo, um será levado e outro será deixado. Note bem, tiver dois trabalhando no campo, na grande tribulação, quando é na vinda de Jesus. Então, quando Jesus vier, isso depois da guerra, Jesus, quando a pessoa foi isso, ele já derrotou o anticristo. Já derrotou o anticristo. Então, as pessoas aí vai ser o arrebatamento. E aquele que ficar, ele não vai ficar vivo, ele vai cair. E não vai ter velório, vai ter comida, que fala aqui, ó. E os cadáveres, na grande tribulação deste povo, servirão de pasto para as aves, comidas. Porque, olha, porque no milênio, os animais selvagens, eles não vão ser carnívoros, não vão comer carne. Agora que come carne. Então ele fala, as aves dos céus e os animais da terra, na época da grande tribulação. Vai morrer muita gente. Em relação à multidão da habitação do mundo, o mundo vai ficar um deserto praticamente. Muitos vão morrer. E vai ser a grande ceia, que acho que tem Apocalipse que fala, depois nós vamos lá. Apocalipse 19, 17, 21. Aqui no versículo 34 de Jeremias. Ó, e farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Porque a terra deverá se tornar uma desolação? Significa será um deserto. Vai ficar desolada. Imagina só. Vai tornar isso a terra, porque vai ter muita morte. Por isso que o povo deve procurar Jesus quanto antes. Porque mais cedo ou mais tarde chega esse dia. Se ele morrer hoje com Jesus, ele está sossegado. Nós hoje que temos Cristo, às vezes sofremos angústia. Quantos problemas que tem? Cansaço, trabalho, humilhação, de tudo tem neste mundo. Mas você precisa ver de estar bem com Deus. Estar bem com Deus. Pode estar, acontece o que acontecer. Morre, se for de coronavírus, morre de infarto, morre do que morrer. Mas morrer com Cristo, salvos. O pior é viver, gozar a vida e partir deste mundo sem Cristo. Então, por isso que ele disse que vira um deserto. Agora vai lá no final, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 a 21. Apocalipse, é no final da Bíblia, é o último livro. Aqui vai falar do anjo. Eu vou ler. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voava pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Versículo 18: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos,
e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos, grandes. Acharam todo em Apocalipse? Aí para vocês verem? Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Eu li o 17 e o 18. Então ele falou que ele viu um anjo que estava no sol. João falando. Então, João ele falando. Esse anjo estava no sol e clamou com grande voz. Isso é uma visão que ele teve. Isso não aconteceu, vai acontecer. Isso vai acontecer. Dizendo para todas as aves, chamando todas as aves. Hoje não chamam, faz um convite, só vai ter um aniversário, vai ter uma festa, um casamento. Vem todo lá, vai ter churrasco, tudo junto, o povo não quer participar de festa. E aqui o anjo, ele está convidando, não gente, as aves para comer churrasco, a carne dos que morreram. Morreram pelo anticristo. Então, e muitos cristãos também, é óbvio que vai morrer também. Mas o cristão que morrer na grande tribulação, morre o corpo, depois ele ressuscita na vinda de Jesus. Corpo glorificado. Então, para todas as aves dos céus que voam por meio do céu, ele falou, vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Então ele indica o fato de que a fé, quem tem fé, faz acreditar no que está escrito. Mas muitos não acreditam. Não acreditam, mas um dia vão acreditar. Ezequiel, capítulo 38, versículo 22 e 23. E contenderei com ele por meio de peste e do sangue. E contenderei com ele por meio de peste e do sangue. E uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Então este versículo declara o fato de que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, na vinda dele, que é Deus, ele vai mandar uma grande tempestade no dia da grande tribulação. Uma grande tempestade impetuosa. Está dizendo aqui, sobre os quais nem o anticristo, nem nenhum outro homem terá controle algum sobre o poder de Deus. O homem pensa que tem poder em tudo desta vida, mas ele não tem poder com Deus, para vencer Deus, barrar o plano de Deus, de forma nenhuma. Então por isso que diz, por meio de pestes. Tem essa peste que está surgindo aí. Mas esta peste ainda tem um jeito, que estão propondo não achar vacina. Não é ainda essa peste. Quando chegar nesse dia que terrível, que não tem vacina, essa já é vindo por Deus. Ela é vindo por castigo, ele fala. Peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, grandes, olhe bem, não é pedrinha, é grandes, sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele, tudo que estiver seguindo o anticristo na grande tribulação. E o versículo 23, assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Vocês notem bem, saberão que eu sou o Senhor. Aí vão saber. Hoje as pessoas
não sabe quem é Deus. Pense que Deus ele é amor, Deus ele é amoroso, Deus tem misericórdia, e pensa que Deus no fim vai levar todos para os céus. Morreu, descansou. É isso que diz. Deus no fim perdoa todo mundo e leva para a glória. Não. Deus perdoa aqueles nesta vida, quando está ciente, arrepende dos seus pecados, clama a Ele por misericórdia, aceita o Filho dele, o sacrifício do Filho dele que fez na cruz, para poder Ele levar para os céus. Não, para o céu não vai de qualquer jeito. Vivo aqui a vida que quer, como quer, mas não quer saber de Jesus, não aceita Ele. Então é isso que ele está dizendo. Deus será engrandecido, ele disse, aos olhos de muitas nações. E será exaltado, por ele é digno disso. No final da grande tribulação, aí ele vai ser engrandecido. Ele vai, e é digno disso. E nós devemos engrandecer a Deus, o nome de Deus, desde agora nesta vida. Com a nossa boca, com o nosso testemunho, com o nosso amor. E no capítulo 39, daquele de Ezequiel, versículo 17 e 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda a parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Os irmãos, note bem, novamente ele convidando as aves, toda espécie, dizer as aves de toda espécie, ele diz. Isto é o mesmo que foi ordenado lá em Apocalipse, que nós já vimos. Então, e a minha mesa, ó, versículo 20, e a minha mesa, fartai-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Então, o anticristo, ele pensará comer a mesa para mostrar a derrota de Israel. Ele pensa que ele que vai ter esta posse, este privilégio, essa guerra, essa batalha vai ser dele, mas vai ser o contrário do que ele pensa. Pois, por exemplo, quando chegar essa época, ele e todo o seu exército, o anticristo, serão a mesa, quer dizer, a minha mesa, quer dizer, a mesa do Senhor. Vai ser o contrário. Geralmente, os sacrifícios indicavam que os animais eram transformados em alimentos, e aqui essa figura de linguagem é invertida, porque no tempo do sacrifício, que eles sacrificavam os animais em favor do pecado do homem, vocês vejam só, sacrificavam o animal para perdão do pecado dos homens, depois os homens comiam a carne dos animais. E aqui vai ser o contrário, vai ser invertido. Os animais que vai comer a carne dos homens. Vai ser. Então, os inimigos humanos é que são sacrificados para os animais comerem. Na derrota que no final dos tempos, no final deste mundo, vai ser o contrário. Lá os homens, muito, como diz o espanhol, muito ancho, muito creído, né? Eles pecavam, traziam os animais, ofereciam, matavam os animais, para perdão dos pecados dele, para Deus perdoar, receber. Porque era isso mesmo, o trabalho que Deus fez. Aí, e depois eles comiam. E agora vai ser diferente. Vai virar a caça, como é que é? Contra o caçador, é assim que fala? Eu já esqueci o ditado. A caça virou
O caçador for caçar, a caça que caçou ele. Vai ser o contrário. Então, os animais que vai comer, mediante tal inversão da ordem criada, que está em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 30, capítulo 9, 2, 3. Então, o profeta aqui, ele mostra o universo dissolvendo-se nos caos, sob o juízo divino. Que 38, 18, 23. A mesma figura é usada também em Apocalipse. A mesma figura é usada em Apocalipse. Então, quando você volta em Isaías, vamos começar um pouquinho, amanhã continua. Agora, lá, vimos até agora, falando da grande tribulação. Passou a grande tribulação, agora vai entrar no milênio. Isaías 65, versículo 20. Não haverá mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Vocês notem bem, quando tiver na idade do reino, que esse mundo acabou. Por isso que a terra virou um deserto. Acabou. Então começa o milênio, os pessoais, os cristãos que ressuscitou com o corpo glorificado no milênio, e os que foram salvos no milênio, quando viu Jesus ressuscitado, muitos vão converter. Eles vão converter, só que eles não vão ter o privilégio de receber um corpo glorificado, porque eles foram salvos, porque foram que nem Tomé. Tomé teve que ver Jesus para acreditar que era o Jesus que tinha aparecido para os discípulos. Ele não estava. Ele tinha que ver, só falou e não acreditou. Jesus, o Senhor apareceu entre nós. Não, eu tenho que ver e pôr o dedo. Então, muitos hoje usam certas frases da Bíblia, escolhe que tem a vantagem. Você vai falar uma coisa para a pessoa, eu sou igual a Tomé, eu tenho que ver para crer. Outros falam assim, meu sofrimento é igual ao sofrimento de Jó. Se eles pegam essas coisas, por que não pegam na palavra de Deus? Ensinando a verdade. Então aí esses que aceitar Jesus pela vista, no momento, aquele que estiver no campo não será deixado, será levado. Aquele que será levado porque era cristão. E o outro não era, ficou ali para passar e comer. Porque não tem velório. O corpo ela vai comer. Corpo vai comer. A alma foi para o inferno. Onde foi o anticristo, onde foi todos. Falso profeta foi todos. O que é perdido. Que não se converteu. Que teve que tomar o sinal da besta. Mas só que o corpo vai ressuscitar na segunda ressurreição. E aquele que tiver que aceitar na hora que viu, então ele por vista, ele vai entrar no milênio com o corpo natural, como nós estamos aqui, pecador, arrependido, mas com a nova e a velha natureza junto. E esses que vão entrar, eles vão ter, casal vai ter mulher, esposa, marido, vai ter relação, vai ter filhos. O corpo glorificado não. Depois nós vamos ver lá aqui, fala o versículo 22, vamos terminar o 21. E não haverá mais criança de poucos dias, hoje tem. E nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos. Se ficar até 100 anos o menino morrer, se não converteu até 100 anos, que nascer lá no milênio, porque entra salvo. Mas vai nascer ímpio, ninguém nasce salvo. Ninguém nasce. E vai nascer. Se ele até 100 anos, ele não se converteu, não se converte mais. Esse será maldito. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, durante o milênio, os redimidos com o corpo glorificado, e até mesmo aqueles que se entregaram seus corações a Cristo, que no milênio vai ter conversão, aqueles que nascem, aí depois alguns vão se converter, não sabemos. Só pense bem, 1000 anos. 1000 anos, que população que não vai estar de novo? Vai ter muito. Porque se não entrar dessa maneira, então vai ficar só no corpo glorificado.
Então vai produzir. Então, ao 21 agora, falando para os remanescentes de judeus e as nações estrangeiras, de todas as nações, de todos os povos vão entrar, que vão salvar, porque vê a conversão de Israel, do remanescente, aí os outros vão converter também, porque vão ver Jesus. Esse um já é escolhido, esse um já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus sabe quem vai converter, nós não sabemos. Nós não sabemos, Deus já sabe quem vai e quem não vai. Deus deixou o homem livre, criou o homem livre. O homem disso ele não tem desculpa. Ele escolhe o que ele quer escolher, mas Deus antes já sabe o que o homem vai escolher. Quando Deus fez o mundo, antes de tudo, já está lá escrito no livro da vida. Deus já sabe. Porque, ó, irmãos, Deus está assim, ó, vamos dizer assim. Vamos supor que o mundo está tomando essa Bíblia meio desenhada aqui, ó. Deus está aqui, tudo presente. Como é que foi escrever o Apocalipse se não existia? Não aconteceu, porque Deus sabe. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, a Bíblia foi assoprada. Deus conhece o futuro. Então Ele sabe quem são dele e quem não vai ser. Aquele que não vai ser já não está escrito no livro da vida. Então, por amor aos escolhidos, então tem muitos escolhidos que vão se converter na época. Olha bem no versículo 21. Edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias da árvore e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Vocês notem bem, ele fala, edificarão casas. Quem é isso? O corpo glorificado? Não. O corpo glorificado ele não para em casa nenhuma. Jesus não atravessou a parede? Jesus fala que nós santos vamos governar com vara de ferro, com Jesus. Vai governar este povo. Porque o de corpo glorificado não precisa, não peca mais. Não tem velha natureza. Vão morar com Jesus como ele é, o veremos, a Bíblia disse. Agora, o que Jesus vai governar? O que nós vamos governar no milênio? Os que entraram de corpos naturais. Não é que nem hoje tem governo, vai ter que ter votar lá, não, é Jesus. O governo dele é perfeito. Vê que fala aqui, ó, edificarão casas e habitarão. Vão ter isso. O mundo com assim, só que é um outro mundo aqui com Jesus. Esse que é um governo perfeito, esse não tem erros. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Então isto prova que a vida natural no milênio e as condições de viver sobre a terra serão melhores, mas continuarão trabalhando no milênio, mas são melhores que agora. A ideia desta passagem é que o trabalhador vai produzir frutos e não será cortado pela morte. Vai ter tempo. Hoje é cortado pela morte e no milênio vai ter a vida longa. Então, enfermidade, pecado, como nos dias atuais, não. Sabe por que vai ter pecado? Porque vai entrar pessoa com a velha natureza e a nova natureza. É isso. O diabo vai estar preso por 1000 anos. Hoje ele está solto. Por isso que os animais não vão ser carnívoros. Porque o diabo hoje, então está tendo os animais. E no milênio os animais não vão ser mais carnívoros. Então por isso, o homem nesse tempo poderão edificar, poderão construir, poderão lavrar e desfrutar do seu fruto, do fruto do seu trabalho. Ele não vai viver trabalhando e não vai ter roubo, que outro hobby fala aqui, ó. Não edificarão para que os outros habitem. Hoje você já trabalha, edifica, vem outro embora. Sequestra, te mata, toma. Não, o milênio não tem isso.
Ó, não plantarão para que outros comam. Você planta, outro come. Porque os dias da árvore e meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. São como os dias das árvores. Fala, meus eleitos, meus escolhidos, todos que aceitaram a Cristo como seu Salvador e Senhor, inclusive Israel, gozarão da obra de suas mãos. Então, quer dizer que o desfrute nunca cessará, vai ser eterno. Porque, segundo os dias da árvore, serão os dias do meu povo. Refere-se à longevidade de certos tipos de árvore, que vive muito tempo, muitos anos. Quantos anos não tem a Mata do Paraíso? Ela é virgem. Quantos anos tem? Tem milhares de anos. O Amazonas. Então, e vai ser os anos dos que morar lá no milênio. Amém? Vamos cantar o hino, irmãos? Quem que aquele fala? Quando Cristo a trombeta, que número que é? Que é? Quando Cristo a trombeta lá no céu mandar tocar. É 108, não tenho certeza não. Quanto? 108, não tenho certeza. 108. Chamada final. Não possa compreender. Às vezes nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos nas Escrituras, mas vem a nossa mente e não consegue compreender tudo o que Deus está falando para nós através da tua palavra. Às vezes um lê um texto, compreende mais, outro compreende menos,
outro compreende pior. É isso. Então, mas a fé, a pessoa crê, tem fé em Jesus, que Ele salva ela nesta vida, não é nenhuma outra vida. Por isso que precisamos compreender bem as coisas. Ao 18 que eu li, convidou o quê? Para quê? Para que comais a carne dos reis. Ó, pegou lá do alto, não pegou de baixo para cima dos pobres, não, dos humildes. A carne dos fortes, é o que ele considera forte, note bem. E a carne dos cavalos. Por que os cavalos? Que sobre eles se está sentado. Então aqueles que estão em guerra sentados no cavalo, nas cavalarias, vai morrer tudo. Vai morrer tudo, vai ter uma guerra. Pronto, muita carne, muita festa. Livres quer dizer pessoa que é livre, que não é empregado. Ele é livre. Ele não tem patrão. E servo, que é empregado. Ó, para você ver só que não tem acepção de pessoa, não tem escolha. Pode ser rico, pode ser patrão, dono de empresa, ter bastante funcionário. Se o rico for ímpio, se os funcionários também não tem Cristo, é ímpio, vai tudo aqui, ó. Pequenos. Quem são esses pequenos? Crianças. Tudo que tiver. Você presta bem atenção, lembrar. Quando foi na arca de Noé, vocês acham que não tinha criança? Tinha toda a gente. Morreu tudo, salvou a família de Noé. Quando Deus lá, que não ia assediar Sodoma, lá que Abraão perguntando para o Senhor, Deus lá no livro de Gênesis, esqueci até a passagem que é já agora. Então, Abraão foi questionando por causa do irmão que estava lá, ele questionando, tivesse 50 justos. Deus diz, 50, por amor aos 50 justos, eu pouparei. Aí ele foi descendo, 40, 30, foi descendo. Se tivesse 10, não, por amor. Mas não tinha. Sabe quanto tinha? Só Ló. Então tirou ele fora. Ele, as 2 filhas, a mulher. A mulher virou uma estátua de sal. Então vocês acham que não tinha criança? Então tinha. Então que os pequenos. Então ele indica o fato de que o poder de Deus é onipotente. O poder de Deus é Deus, é Deus. Deus não passa por cima daqueles nesta terra. Deus não passa por cima da injustiça. Deus não é como a justiça humana, a justiça da terra. Então, por isso, que pensam que são grandes. Pessoa tem dinheiro, compra justiça. Com Deus não tem isso. O julgamento será idêntico para todos. Agora, versículo 19, aqui em Apocalipse. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra para aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então ele falou assim, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, tudo reunido. João falando isso, não aconteceu, vai acontecer antes do milênio, para fazer guerra para aquele, porque deu acento com crase aqui, então, para aquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Então João, o apóstolo João, ele viu o anticristo dirigindo este exército poderoso e o homem do pecado, que Paulo mencionou isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E os reis da terra e o seu exército, refere-se a todos os que o anticristo possa conseguir que se una a ele. O anticristo, olha, já tem o nome, anticristo, ele vai vir antes de Cristo, dizendo que ele é o Messias, que ele é o Cristo prometido. Então, e ele vai conseguir muitos do lado dele, incluindo os reis do Oriente, Apocalipse 16, 12.
reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Refere-se a Cristo e o grande exército do céu. Agora, este cavalo pode ser simbólico, não sei, não vou afirmar isso, né? Jesus, às vezes pode ser um cavalo e às vezes não. Jesus está com ele. Então, como se expressou, como a Bíblia está falando aqui, que é a batalha do Armagedon, quer dizer, no Monte Megido, fim dos tempos, Vale do Megido, derradeira batalha de Deus, final, a luta entre o bem e o mal. Eu já vi um pregador falar, na internet, né, que essa batalha do Armagedon vai ser quando acabar o milênio. Se fosse assim, se analise bem. Então quer dizer que o anticristo vai estar no milênio? No anticristo não está no milênio. Essas coisas aconteceram tudo. Então a batalha do Armagedon vai ser no final da grande tribulação. Batalha, guerra, onde Jesus vai vencer. Aí ele fala no versículo 20: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com o que engana os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então ele falou, note bem, e a besta foi presa, ela foi vencida, e com ela o falso profeta. E vai ser tudo ainda nesta vida, neste mundo, que nós talvez não alcançamos lá, mas os novos talvez alcançam. Talvez morre antes, porque ninguém sabe, porque o irmão Félix com 101 anos, ou 102 já, nem me lembro, ele está vivo. Quantas pessoas que já morreram, o novo irmão Félix ficou? Então não manda, uma vez, eu chego a 80 anos, 90 anos, que nem o meu hoje chegou quase 100 anos, que foi para um dia mais ou menos, por aí. Às vezes eu posso morrer logo também, então não sei. A gente não sabe, cada um de nós. Mas olha, falso profeta, que diante dela, da besta, fez sinais. Os sinais é o pior, e faz as pessoas crer. As pessoas que estão atrás de sinais, quer ver curas, quer ver isso, quer ver aquilo, senão não crê em Deus. Mas quem crê através de sinais, está crendo um Deusinho, Deus vão e vão. E com esses sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta. Muitos vão receber o sinal da besta. Foi enganado. E adoraram a sua imagem. E é fácil para as pessoas cair no engano. O cristão, ele precisa ser um cristão verdadeiro mesmo, que crê nas Sagradas Escrituras, deve entender como é que é mesmo, para ele saber distinguir bem o falso e o verdadeiro, o falso profeta e o verdadeiro profeta, que não tem mais profeta, se tiver é falso. Nós cremos nos profetas da Bíblia que existiu. Apóstolo que existiu, não existe mais. Hoje, apóstolo não existe mais. Não existe mais. Se tiver, é falso. Discípulos, sim, discípulos, seguidores de Cristo, existe. Nós somos discípulos, que é um seguidor de um mestre. É Jesus, nós estamos seguindo ele. Quando que nós estamos seguindo Jesus? Jesus está nos céus. E nós estamos aqui na terra. Nós estamos distantes, nós vamos pela fé. Por quê? Nós vemos na Bíblia. Quem não sabe ler, deve ouvir. Ouvir. Porque o Espírito trabalha também naquele que ouve. Então, por isso que ele disse: e estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. Olha, lago de fogo. Pessoa que não morrer sem Cristo, ele vai para lá.
Ele não vai ter que falar assim, no inferno eu vou beber, eu vou gozar a vida, lá não tem negócio de beber, não tem nada disso, é sofrimento. Lá é a segunda morte, lá é a morte, a separação total de Deus, é eterno. Lá é o salário, por que fala morte é o salário do pecado, o pagamento do pecado. As pessoas rejeitam Jesus dessa vida, rejeitam os ensinamentos dele, não quer seguir o caminho de Cristo, ele quer seguir o caminho do mundo. Pode bem, pois bem, pode seguir o mundo, pode fazer o que quiser nesta vida, goza, aproveita bem, vai aproveitar quando está vivo, que morreu, acabou, vai ver o acabou, e depois, quando ele cair lá, aí ele vai ver que é diferente. Irmãos, olha, nós não estamos perdendo tempo, nós podemos perder para o mundo, perder o tempo para o mundo, vamos dar o nosso tempo para Deus, por isso, porque ele merece, ele é digno. Então aqui vivo, que foi lançado, que arde com enxofre. Você pense bem, você põe assim um fogo, assim, o que você põe? Põe gasolina para ver só o que queima, arde. Ele é enxofre. Então aqui nós vemos isso. Então refere-se que ambos cairão na batalha do Armagedon, com os quais tinha enganados os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. A arma, a cilada, a arma principal de Satanás é o engano. Ele engana as pessoas. O cristão hoje fala uma coisa para a pessoa, aí vem outro com engano, é a arma de Satanás, ele fala isso. Satanás não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a servir a ele. Deus não obriga. Nem nós cristãos. Ele não somos obrigados. Deus quer que serve por amor. E Satanás também não obriga ninguém. Ele só apresenta, ele mostra. Ele apresenta coisa para você. Agora você vai escolher, você vai porque quer. Então o cristão, ele deve conhecer as armas de Satanás, é o engano. E o mundo está cheio desse engano. Então, e estes dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, ardendo em enxofre. E assim é o destino do anticristo e do falso profeta e de todos que estiverem por detrás deles. A pessoa vai estar seguindo, pensa que está seguindo a Cristo porque está seguindo uma religião. Não, ele está seguindo já o falso, o engano. Então por isso, versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Note bem, Apocalipse 19, 21. E os demais foram mortos com a espada. Que espada que é essa que está falando aqui? Estão pensando que é a espada mesmo? O que fala em Hebreus, acho que é capítulo 4, versículo 12, não é? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. O que quer dizer 2 gumes? 2 cortes, uma corda de cada lado. Então, por isso, foram mortos com a espada, como a palavra de Deus, com a palavra dele. Então, que saía da sua boca. Então a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Quando ela entra nos nossos corações, irmãos, ela corta de ambos os lados. Ela fura, entra e corta. Ela faz efeito a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus precisa entrar no seu coração, meu amigo. Precisa deixar que entre a palavra de Deus. Entrando a palavra de Deus, que ela encontra morada, o Espírito Santo vai morar. Está livre disso, dessa condenação, desse sofrimento, de cair na armadilha de Satanás com ele lá. E o Senhor Jesus dará a palavra na batalha do Armagedon. E acontecerá tudo o que ele disser.
declara o fim deste conflito. Ele, lá. O anticristo e seus exércitos anunciarão ao mundo o que vão acontecer quanto a Israel, mas o resultado final é que os abutres se fartarão de suas carnes. Se fartarão das suas carnes, de tanto que vão alimentar. Agora volta em Ezequiel, agora capítulo 38, versículo 22 e 23. Toparia de cantar mais um hino, irmão Pá? Depois continua aqui. Topa? Vamos cantar?